Olá pessoal, conforme então eu prometi, eu vou fazer aqui alguns exercícios relacionados à equação de Torricelli, ou seja, um especial de Torricelli. Nós já vimos que a equação de Torricelli é essa aqui, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes a variação do deslocamento. Então vamos lá pelos exercícios, sem mais demora. Então olha só, um carro a 90 km por hora é freado uniformemente com uma aceleração escalar de módulo igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado até parar. Determina a variação do espaço do móvel do início da freagem até ele parar. Então, olha só, aqui duas coisas que eu quero destacar importantes. Primeiro, ele começa a frear. Se você estiver dirigindo um carro, se você está freando, a aceleração aumenta ou diminui? Ah, professor, diminui. Então tomem cuidado com essa informação. Como é que fisicamente eu represento que ela está diminuindo? Utilizando um sinal negativo na aceleração, que significa que eu estou diminuindo a minha aceleração. Tá? Outra informação importante, determina a variação do espaço até ele parar. O que acontece? Você está dirigindo. O que acontece quando o carro para? Professor, quando ele para, a velocidade dele final é igual a zero. Então, é muito importante. Está aqui, ó. Então, nos dados, o que eu tenho? Velocidade inicial, 90 km por hora. Tá? Retificando aqui, 90 km por hora. Dividindo esse valor por 3,6, vocês vão chegar em 25 metros por segundo. A aceleração 2,5, já falei porque o sinal negativo, porque ele está freando, então está reduzindo a sua aceleração. Então nós queremos saber a variação desse espaço quando ele parar, e quando ele para, a sua velocidade final é igual a zero. Então olha só, pegando a equação de Torricelli, velocidade final é igual a zero, velocidade inicial 25, mais 2 que multiplica a aceleração menos 2,5, não pode esquecer disso aí, vezes o deslocamento ΔS. Então, 0 ao quadrado é 0, 25 ao quadrado 625, menos 2 vezes 2,5 dá 5, vezes ΔS. Então, esse 625 está positivo, passa para cá negativo, igual a menos 5 vezes ΔS. Então, menos 5 está multiplicando, passa aqui dividindo, 625 dividido por 5, menos com menos vai dar mais, dá 125 metros. Então, o que significa que a variação do espaço são 125 metros. Tranquilo? Então, vamos lá para mais uma questão. Então, olha só. Um carro percorre uma distância de 150 metros entre dois pontos de uma estrada A e B. Neste percurso, ele reduz a sua velocidade escalar de 70 km por hora para 36 km por hora. Então, olha só, é importante. Com aceleração constante. Mantendo a mesma aceleração, determina a distância que o carro percorre a partir do ponto B até parar. Então, olha só, primeiro, se reduz a velocidade, automaticamente ele estava reduzindo a sua aceleração. E ele nós queremos saber até parar. E quando ele para, a velocidade dele final é igual a zero. Então, olha só, vou separar aqui, né, em duas situações. Olha só, eu imaginei que essa aqui é a minha estrada. Aqui tem o ponto A, aqui tem o ponto B. E depois ele para aqui nesse ponto. Eu chamei de P como de parada, que ele vai parar. Então, a distância entre A e B foi dado que é 150. Só que o exercício ele quer saber a distância desde o ponto B até ele parar, que eu não conheço. Então, olha só. Primeiro, entre A e B, eu posso aplicar a equação de Torricelli para saber o que? Qual foi a minha aceleração entre A e B. Tá bom? Isso aqui não tem, não. Então, olha só. Entre A e B, aplicando a equação de Torricelli, qual é a velocidade dele final? Uai, se a inicial é 72 km, ou seja, 20, dividindo por 3,6, a inicial dele é 20, a final é 10, porque está reduzindo e claro que a final vai ser menor. Então, 10 ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais duas vezes A, que multiplica o 150, que é o nosso ΔS entre A e B. Então, olha só,
10 ao quadrado 100, 20 ao quadrado 400, mais 300 que multiplica o A. 400 eu vou passar para cá, vai ficar 100 menos 400, igual a, lá vai sobrar 300A. 100 menos 400 dá menos 300. Menos 300 dividido por 300 dá menos 1. Então, a nossa aceleração é menos 1 metros por segundo ao quadrado. E claro que tinha que dar negativo. Por quê? Porque ele está reduzindo a sua velocidade. Tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou para o segundo trecho. Agora, olha só. Entre B até o ponto que ele para. Só que, olha só. Quando ele chega no ponto B, a velocidade dele final, até ele parar aqui nesse ponto P, a velocidade final dele é 0. Mas qual é a velocidade que ele tem no ponto B? Foi dado lá, que é o 36, que é a velocidade dele inicial. Então, a velocidade dele inicial é a mesma que ele se encontra com ele no ponto B, que é quanto? 36 km por hora. Opa, deixa eu retificar de novo aqui, não é 36 km por hora, tá? Dividindo por 3,6 dá 10 metros por segundo. E quando ele para, a sua velocidade final é igual a 0. E nós já temos aceleração, porque eu já calculei que é menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então, de novo, aplico a equação de Torricelli. A velocidade final agora é 0, a inicial é 10, mais 2 que multiplica a aceleração, que é menos 1, vezes o ΔS. 0 ao quadrado é 0, 10 ao quadrado é 100, menos 2 vezes 1, 2 vezes o ΔS. Então, pega esse 100 que está positivo, passa para cá, vai ficar menos 100, 0 menos 100, continua tendo menos 100, e aqui fica apenas o menos 2. Então, pega esse menos 2, passa dividindo para cá, menos com menos vai dar mais. 100 dividido por 2 dá 50 metros. Então, ou seja, a distância que ele anda desde o ponto B até o ponto P são 50 metros. Se eu quiser saber o total, seria 150 mais 50 daria 200 metros. Tá bom? Então, olha só. Uma motocicleta se desloca com velocidade constante igual a 30 metros por segundo. Quando o motociclista vê uma pessoa atravessar a rua, freia a moto até parar. Sabendo que a aceleração máxima para frear a moto tem valor absoluto igual a 7,5 metros por segundo e que a pessoa se encontra a 50 metros de distância da motocicleta. A pergunta é, o motociclista conseguirá frear totalmente a motocicleta antes de alcançar a pessoa? Vamos ver, vamos calcular qual é a distância em que ele consegue parar. Então, de novo, a aceleração foi dada 7. Se ele está freando, está reduzindo a aceleração. Então, menos 7, tá, metros por segundo. Então, velocidade inicial 30 metros por segundo. A velocidade final é igual a 0. A aceleração menos 7,5 metros por segundo. Eu quero saber, então, qual é a distância. Eu quero calcular. Então, aplicando de novo a equação de Torricelli, velocidade final é 0, quadrado, 30 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 7,5, negativo, vezes o ΔS. 0 ao quadrado é 0, 30 ao quadrado são 900, menos 2 vezes 7,5, 15 vezes ΔS. Esse 900 está positivo, passa para cá negativo, menos 15 ΔS. Menos com menos vai dar mais, então 900 dividido por 15 dá 60 metros por segundo. Então, observe, a pergunta é, o motociclista conseguirá frear totalmente antes de alcançar a pessoa? Não. Por quê? Porque a pessoa está a 50 metros dele e ele só consegue parar a uma distância de 60, ou seja, ele vai passar por cima, né, da pessoa que está parado. Por quê? Porque ele só para depois dele percorrer 60 metros. Tá? Ou seja, a pessoa fatalmente, né, será atingido. Tudo bem? Vamos então para mais um, o último. Olha só, o tempo de reação, ou seja, o intervalo de tempo entre o instante em que uma pessoa recebe uma informação e o instante em que ela reage de certo motorista é 0,7 segundos. E os freios podem reduzir a velocidade de seu veículo a uma razão máxima de 5 metros por segundo em cada segundo. Essa informação é importante, olha só. 5 metros por segundo em cada segundo. O que significa, professor? Eu acho que isso aí está falando de aceleração. Exatamente.
né? Porque a variação da velocidade em cada segundo é a própria aceleração. Nós vimos aqui que a aceleração é ΔS sobre ΔT. Ou ΔV, desculpa, não ΔS, ΔV sobre ΔT. Então, representa a nossa aceleração. Suponha que ele esteja dirigindo a uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Determine. Olha só, se a velocidade é constante, nós temos uma informação importante, que o movimento é retilíneo uniforme, ou seja, dentro desse exercício eu tenho os dois movimentos acontecendo, seja o movimento uniforme como o movimento variado. Então olha só, na letra A, determino o tempo mínimo decorrido entre o instante em que ele avista algo inesperado que o leva a acionar os freios até o instante em que o veículo para. Então olha só, eu tenho o tempo de reação aqui é 0,7, ou seja, ele está dirigindo lá e de repente vê alguma coisa, então ele reage, ou seja, pensa o que ele vai fazer. Então levou 0,7 segundo para ele reagir na hora que ele viu aquele obstáculo na frente dele. A velocidade inicial é 10 metros, a final, porque o problema fala até ele parar, quando ele para a velocidade final é 0 e a aceleração menos 5, porque vai estar reduzindo 5 metros por segundo ao quadrado. Então nós queremos saber na letra A o tempo total. Então olha só, eu tenho a equação da velocidade fácil. Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Qual é que é a velocidade final? 0. Qual é que é a inicial? 10. A aceleração já vimos que é menos 5 vezes o tempo. Então esse 10 está positivo, passa para cá. Ou você pode pegar esse menos 5 que está aqui negativo, passa ele para cá, fica o quê? Positivo. E aqui fica apenas o 10. Então olha só, 5 que está multiplicando passa dividindo. 10 dividido por 5 dá 2. Tá? 2 que? 2 segundos. Então qual que é o tempo total? O tempo total vai ser o tempo que ele levou para reagir mais o tempo que ele demorou para parar. Então é 2 mais o 0,7. Somando dá então 2,7 segundos, ou seja, ele demorou 2,7 segundos até parar. Tranquilo? Então olha só a letra B. A distância percorrida nesse tempo, ou seja, nesse tempo de 2,7 que ele demora para parar. Só que eu sei que o exercício fala para mim que, olha só, que nesse tempo aqui, ó, que ele está dirigindo com uma velocidade constante, ou seja, nesse tempo ele ainda estava no movimento uniforme. Ele ainda não estava no movimento variado, porque ele estava dirigindo com uma velocidade constante. Só depois que ele viu o obstáculo que ele começou a reagir. Então, olha só, nesse intervalo de tempo, ele ainda se encontrava no movimento uniforme. Qual é a equação do movimento uniforme? S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Se eu pegar esse passar para cá, fica menos S0. E já sabemos que S menos S0 dá o ΔS. Chamei apenas de 1, né, porque eu queria. Então, ΔS vai ser a velocidade vezes o tempo. Qual é que é a velocidade? 10, porque ela é constante. Qual é que é o tempo? 2,7. Então, me dá um ΔS, que eu chamei de ΔS1, de 7 metros. Ou seja, enquanto ele estava andando com velocidade constante, ele tinha percorrido uma distância de 7 metros. Aí depois que ele viu o obstáculo, ele começou a frear, então ele começou a reduzir a aceleração, e o movimento já não é uniforme, já é um movimento variado. Então, se o movimento é variado, eu posso aplicar a equação de Torricelli. Velocidade final é 0, porque ele vai parar. A inicial é 10, mais 2 que multiplica a aceleração, que é menos 5, vezes o ΔS2, chamei ΔS2. 0, 10 ao quadrado, 100, menos 5 vezes 2 dá 10, ΔS. Esse 100, olha o que eu vou fazer, eu vou pegar esse ΔS que está aqui, tá positivo, vai vir para, tá negativo, desculpa, vai vir para cá, vai passar positivo. Então, o 100 permanece. Está aqui, ó, 10 ΔS. Pega esse 10, está multiplicando, passa aqui dividindo. Ou pode cortar esse 0 com esse, vai sobrar 10. Então, vai dar um ΔS igual a 10. Então, qual que é a distância que ele percorreu? Ó, foram 7 metros que ele tinha andado com velocidade constante, mais uns 10 metros depois que ele viu o obstáculo, ele freou, já tinha andado mais 10 metros. Então, no total, são 17 metros que ele percorre. Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E bons estudos!